Pai do Senhor, meus irmãos, estou aqui para comentar sobre mais um vídeo, uma reflexão com os irmãos, para você que vai ouvir. Espero que seja para edificar, que esse é a minha maior motivação, é fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, é ser útil para o reino de Deus. E uma das maneiras é fala da sua palavra, com temor e reverência. O texto de partida dessa mensagem está no Tito, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Esse texto aqui é endereçado. É lógico que toda a Bíblia foi feita para os crentes. A Bíblia foi escrita para o crente. Só que esse texto aqui está fazendo alusão a um tipo de crente, a uma característica de crente. Aquele crente que não foi lavado, purificado dos seus pecados e do seu pecado original. Aquele crente que confessa a Deus, confessa conhecer, mas nega com a obra. Só que até aquele cristão que fora lavado e remido pode cair na tentação de tornar algo que é puro e impuro. E é sobre isso que eu quero refletir. Quando eu torno algo puro impuro? E nós temos que tomar cuidado justamente com isso. É lógico que o cristão que tem a graça do Espírito Santo, ele tem essa consciência, porque o Espírito Santo convence dos pecados. E ele tem essa consciência, diferente de todos os homens naturais que não têm a mente de Cristo. O cristão, ele entende isso, que ele tem que tomar cuidado, que ele tem essa inclinação de tornar algo que é puro impuro, porque a natureza adâmica está nele ainda. O cristão é aquele que tem duas naturezas, a natureza de Cristo e a adâmica. Só que ele subjuga através do poder do Espírito Santo a natureza adâmica, que somente na vinda de Cristo o cristão terá o corpo glorificado. Mas enquanto isso, enquanto estivermos aqui lutando contra essa natureza com as armas da fé, com as armas do poder de Deus, nós temos que tomar cuidado. E nós somos inclinados sim a tornar algo puro impuro. Tem várias coisas, mas eu quero refletir 5 coisas que são puras, que nós podemos transformá-las em impura. A primeira é o casamento, é o matrimônio, é a família. Aqui em Lucas, capítulo 14, versículo, a partir do 17, diz assim: e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vindes, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por excusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. Aqui está falando das bodas do Cordeiro, da ceia, da grande ceia, da salvação, da graça. E aqui todos que falaram aqui amaram esse mundo e a aparência desse mundo, amaram a própria vida. Inclusive um deles disse: eu casei e não posso ir. Quando que eu torno o matrimônio, o casamento, que é algo puro aos olhos de Deus, impuro? Quando eu coloco o casamento em primeiro lugar. Olha que a Bíblia diz também, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivesse. O que Paulo está dizendo aqui não é que eu não tenho que amar minha esposa, meu esposo, porque senão iria entrar em contradição em Efésios 5, que ele fala para o homem amar a sua esposa como Cristo ama a igreja e dá a vida por ela, e deu a vida por ela. Então, o que Paulo está falando aqui é eu me dedicar mais ao casamento, ao matrimônio, à família, do que a Deus. É eu não amar a Deus em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento, é o grande mandamento. É eu não buscar primeiro o reino de Deus. E uma dessas coisas
é o casamento, o matrimônio, que é algo estabelecido por Deus, que é algo puro. Eu posso, devido ao pecado, é o pecado que faz isso, irmãos. Nós temos essa inclinação de trazer impureza às coisas. A Bíblia diz em Isaías 64 que nossa justiça em si mesma é imunda diante de Deus. Então nós não podemos confiar nisso e temos que ter o máximo de cuidado e provar o nosso coração, nossas motivações. Quando irmão Rafael, que eu coloco o casamento em primeiro lugar, o esposo, a esposa. Por exemplo, você tem mais prazer de conversar com seu esposo, com sua esposa, da presença do seu esposo, do que com Deus? Você ora, você tem mais prazer na oração, da comunhão com Deus, do Espírito Santo? Qual é a presença que você mais gosta de estar, de conversar? É com seu esposo, sua esposa ou com Deus? Reflita sobre isso. O segundo ponto, o jejum. O jejum, em Mateus capítulo 6, Jesus explica isso. Vamos ler 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O jejum é algo puro também. Só que a nossa ação, a nossa atitude de motivação errada pode tornar o jejum impuro. O que é o jejum? De forma simples. O jejum é eu dizer que eu tenho fome de Deus. É eu dizer para mim mesmo que eu não quero mais nada desse mundo, que eu preciso de Deus. Quando eu torno o jejum impuro, quando eu confio no jejum em si mesmo, o jejum em si mesmo nada é, não tem poder algum. Isso é o perigo. Quando eu faço igual o fariseu, porque os fariseus faziam o quê? Segundo a lei, Israel tinha que jejuar anualmente, uma vez no ano. Veio a tradição dos fariseus e falou, não, agora vamos jejuar 2 vezes na semana, mecanizando o jejum. Sendo que o jejum não é eu jejuar 1, 2 ou 3 vezes por semana. É no sentido da minha necessidade espiritual. É eu clamar a Deus. O jejum mostra a minha fome por Deus, a minha abnegação a mim mesmo, a mortificação do meu eu e a minha necessidade de Deus, dizendo que Deus é a minha porção maior. O jejum diz, eu não quero esse mundo metafísico, físico e material. Eu quero a eternidade. Eu quero o alimento espiritual de Deus. O jejum é um ato de humilhação e quebrantamento diante de Deus. Terceiro ponto, a oração. A Bíblia diz aqui, Mateus 6, verso 5, quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem a orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a Deus, a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então aqui, na cultura deles, muitas das vezes eles iam até o templo caminhando e paravam em alguns lugares estratégicos para que os homens os vissem orar. Então eles oravam não no sentido desejoso da presença de Deus, mas no sentido da oração em si, como a oração tendo um fim em si mesmo e na aparência. No templo, eles procuravam também os melhores lugares estratégicos para que os homens vissem e os elogiassem como homens que oravam, homens que buscavam Deus, mas no fundo o coração deles não estava em Deus. Então, nós temos que entender isso. E outro ponto, a oração não é o quanto que eu falo, quanto tempo eu passo falando diante de Deus, repetindo. A oração é o desejar dentro da presença de Deus, meus irmãos. A oração mostra o meu desejo da eternidade, de eu estar com Deus. Um dos pontos de eu experimentar em vida a eternidade é a oração. Daniel, no capítulo 6 do seu livro, diz assim, verso 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa,
Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aqui Daniel nos ensina, não que nós devemos orar 3 vezes ao dia, porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Em outra parte diz, orai o tempo todo. Então, nós temos que saber que o cristão é aquele ser que vive no estado de oração, no estado de plena comunhão com Deus, irmãos. Nós temos que viver na eternidade, movidos para a eternidade. E aqui o que Daniel fez? Nos ensina que não era as 3 vezes por dia, nos ensina que ele vivia impulsionado a orar e buscar o seu Deus, não importava a sua própria vida, estava em risco aqui, mas ele não se importou, porque o decreto era aqui que não podia fazer nenhuma petição, nenhum Deus, durante 30 dias, nenhum homem, senão arredário. E Daniel não se importou, porque ele era impulsionado a orar. Ele não vivia sem orar, sem buscar o seu Deus. Não era algo mecânico, que eu vou orar para satisfazer a si mesmo. O cristão, quando ele ora, ele não se levanta e fala, nossa, hoje eu orei. Nossa, eu sou uma pessoa que ora. O cristão não vive assim. O cristão, ele mesmo orando, mesmo passando momentos com Deus, ele sabe que ainda é pouco, porque ele quer aquele estado de orar sem cessar. Quarto ponto. Ler ou falar das Escrituras, ou pregar a Bíblia, é um ato puro, é um ato louvável. A Bíblia diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13, persiste em ler e exortar e ensinar até que eu vá. Verso 15, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ler a palavra, meditar na palavra, falar da palavra igual o salmista falava da lei de Deus, é algo puro. Mas, quando eu, pela inclinação do pecado, pela tentação de Satanás, faço isso tornar impuro, quando eu leio a Bíblia não para meditar. O que é meditar? É a Bíblia me confrontar, ela me ensina onde eu estou errando, ela aponta o meu pecado, ela me constrange, ela causa arrependimento, ela me lava. Isso é meditar. E eu vejo e reconheço isso, me arrependo e procuro fazer a vontade de Deus. Quando eu falo apenas para exibir conhecimento das Escrituras, quando eu leio para galgar conhecimento, isso é algo impuro. Quando eu falo da Bíblia, no sentido de parecer que tem o conhecimento de Deus, que tem um pleno conhecimento de Deus, que sou o portador do pleno conhecimento de Deus, igual fizeram os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. O que eles fizeram? Se você meditar ali, você vai ver que eles tinham um grande conhecimento, falavam verdade de Deus, mas aquilo foi impuro porque a sua motivação era errada. Muitas das vezes nós falamos coisas certas, mas nossa atitude ali é impura diante de Deus. Então nós lemos às vezes a Bíblia, mas se nós lermos apenas no sentido de não aplicarmos em nós, mas apenas para dizer que conhecemos a Bíblia, que somos leitores da Bíblia, isso é uma atitude impura, porque não vai trazer santificação a nossas vidas. Quinto ponto, o culto. O culto também é algo puro diante de Deus. Deus fez sua criação, a natureza, para cultuá-lo, e o homem para louvá-lo, para elogiá-lo na beleza da sua santidade. Mas o culto é puro, só que nós podemos torná-lo impuro também. A Bíblia diz aqui em 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 5. E Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia,
como com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. Chegando à ilha de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então, aqui Davi estava cultuando a Deus, estava levando a arca da aliança para Jerusalém. Só que, segundo as escrituras, os levitas, a tribo dos coatitas, que tinham que levar a arca, e Davi estava transgredindo isso aqui. Uzá e Aiô, que estavam levando, controlando a arca em cima dos bois, profanando e trazendo um culto irreverente a Deus. A arca pendeu, Uzá tentou segurá-la e Deus o feriu ali e ele morreu na mesma hora. Mas Davi se arrependeu e a arca ficou na casa de Obed-edom. Depois Davi pega a arca da casa de Obed-edom e faz tudo conforme as escrituras. Os levitas agora começam a levar a arca como era, segundo a lei. E Davi, de 6 em 6 passos, vai sacrificando a Deus com toda a reverência, ao ponto de o Espírito Santo movê-lo e mostrando assim que Deus agora está recebendo o culto de Davi. Toda a congregação de Israel está ali aprovando aquele culto. Então, tem mais coisas que nós podemos, que são puras, que nossas atitudes podem deixar impuro, irmão. É o pecado que faz isso, e nós temos que tomar cuidado sobre isso. Infelizmente, coisas que são puras, se nós não tomarmos cuidado, podemos torná-las impuras. Sobre o casamento, sobre o jejum. Observe o jejum que Satanás, ele queria profanar o jejum de Jesus ali no deserto. Então nós temos que tomar cuidado com isso, que Satanás ele quer profanar para que nós venhamos cair em tentação e profanar o que é puro e deixá-lo impuro aos olhos de Deus. Fique com essa palavra e medite muito bem. Será que nós estamos deixando as coisas puras como elas são, ou estamos caindo na inclinação de torná-las impuras, porque nossas motivações às vezes estão fora da vontade de Deus? Fico com essa palavra em nome de Jesus. Amém.